Paraguai encosta no Brasil em riqueza e já ultrapassou 3 economias tradicionais da América Latina. Pode parecer exagero à primeira vista, mas não é. Hoje o país já aparece à frente da Colômbia, do Peru e do Equador em um dos indicadores mais relevantes para medir qualidade de vida real e está muito próximo de alcançar o Brasil. E o mais curioso é que essa mudança está acontecendo de forma silenciosa, sem grandes manchetes, sem alarde, enquanto a maioria das pessoas ainda enxerga o Paraguai com uma visão antiga. Mas, para entender o que está acontecendo de verdade, é preciso ir além do senso comum. Quando a gente fala de riqueza de um país, muita gente pensa automaticamente no tamanho da economia, no tamanho do PIB total, no volume de produção. Só que esse dado sozinho não mostra como as pessoas vivem, não mostra o quanto o dinheiro realmente rende no dia a dia. E é justamente aí que entra um conceito fundamental e pouco explicado chamado paridade de poder de compra ou simplesmente denominado PPA. O PPA faz um ajuste essencial. Ele considera o custo de vida de cada país. Em outras palavras, ele tenta responder uma pergunta muito prática. Com o dinheiro que você ganha, o que de fato você consegue consumir? Porque ganhar $1.000 em um país caro não significa viver melhor do que ganhar menos em um país onde tudo custa mais barato. E é exatamente nesse ponto que o Paraguai começa a se destacar. Segundo o relatório mais recente do Fundo Monetário Internacional, o Brasil tem hoje cerca de $24.428 internacionais por pessoa em PPA. O Paraguai já chegou a aproximadamente 23.349. Percebe o que isso significa? Na prática, o poder de compra médio de quem vive no Paraguai já está muito próximo do brasileiro, mesmo sendo um país bem menor com uma economia muito mais enxuta. E isso muda completamente a leitura do país, porque não se trata apenas de crescimento econômico, mas de eficiência econômica. O Paraguai está conseguindo transformar o que produz em poder real de consumo. O dinheiro circula de uma forma que pesa menos no bolso das pessoas. O custo de vida mais baixo, principalmente em áreas como moradia, energia e alimentação, faz com que a renda tenha um impacto maior no dia a dia. E quando a gente olha para trás, para o que aconteceu nos últimos 10 anos, o cenário fica ainda mais interessante. O Paraguai vem crescendo de forma consistente, sem grandes rupturas, sem crises profundas, enquanto outros países da região enfrentaram inflação alta, instabilidade política ou mudanças bruscas nas regras econômicas. O Paraguai manteve uma linha mais previsível. Pode não ser um crescimento explosivo, mas é um crescimento contínuo que vai acumulando resultado ao longo do tempo. E é justamente essa consistência que começa a aparecer agora nos números. Algumas projeções baseadas nesse ritmo indicam que o Paraguai pode ultrapassar o Brasil nesse indicador em cerca de 2 anos, caso tudo continue como está. Em relação à Argentina, esse movimento poderia acontecer em torno de 6 anos. Uruguai, aproximadamente 9, e Chile, que hoje lidera na região em PPA, algo próximo de 12 anos. Claro, isso não é garantia, projeção não é promessa, mas mostra uma tendência muito clara. Agora, para pensar no tamanho dessa mudança. Um país com pouco mais de 7 milhões de habitantes, sem saída para o mar, que durante décadas ficou à margem das grandes decisões econômicas da região, agora começa a competir diretamente com as maiores economias da América do Sul, quando o assunto é poder de compra, é qualidade de vida ajustado ao custo. Isso não acontece por acaso. Existe uma base por trás disso tudo. O Paraguai tem hoje uma das energias mais baratas da região, fruto das hidrelétricas como Itaipu e de Jaciretá. Mantém uma carga tributária relativamente mais leve, o que incentiva tanto o consumo quanto o investimento. Apresenta estabilidade macroeconômica, com inflação controlada e regras mais previsíveis. E aos poucos vem se posicionando como um destino atrativo para empresas e para pessoas que buscam um custo de vida mais equilibrado. Enquanto isso, em outros países, o cenário muitas vezes caminha na direção oposta. Aumento de impostos, perda de poder de compra, burocracia mais pesada, instabilidade nas regras. E esse contraste acaba acelerando ainda mais o movimento de interesse
pelo Paraguai. Mas é importante colocar os pés no chão. Esse avanço no PPA não significa que o Paraguai já resolveu todos os seus problemas. Ainda existem desafios importantes, principalmente em infraestrutura, em saúde pública, em educação e em distribuição de renda. Esses pontos continuam sendo limitações reais e precisam evoluir para que o crescimento seja sustentável no longo prazo. Só que o dado mais importante aqui não é a fotografia de hoje, é a direção. O que o relatório do FMI está mostrando na prática é que o Paraguai está ficando mais eficiente economicamente, está conseguindo fazer com que o dinheiro dentro do país renda mais. E isso, para quem pensa em morar, para quem pensa em investir ou empreender, faz toda a diferença. Porque, no fim das contas, não é só sobre quanto você ganha, é sobre o quanto você consegue viver com o que você ganha. E é exatamente por isso que cada vez mais brasileiros estão começando a olhar para o Paraguai com outros olhos. Não apenas como um lugar de compras ou passagem, mas como uma alternativa real de vida com potencial de crescimento e mais previsibilidade. Agora, me diz uma coisa, você acredita que o Paraguai realmente pode ultrapassar o Brasil nesse indicador nos próximos anos? Ou acha que ainda existe um caminho longo até isso acontecer? Comenta aqui embaixo, porque esse movimento já começou e quem entender isso antes certamente vai sair na frente.